Meu nome é Antônio Moreira, mas ninguém por aqui me chama assim. Sou o Tonico, filho da terra de Pirenópolis, no coração de Goiás. Nasci e cresci entre essas montanhas, onde o silêncio da noite é quebrado apenas pelo canto das cigarras e pelo rumor distante das águas correndo nos córregos. A fazenda é simples, como todas por aqui. A casa grande é de taipa, o curral de madeira velha, e a vista das montanhas é como um quadro que nunca cansa os olhos. É uma vida tranquila, quase previsível. Mas naquele ano de 1983, numa noite de céu limpo e lua cheia, algo aconteceu que mudou para sempre minha relação com a mata que eu tanto amava. Era uma noite como tantas outras. O calor do dia havia cedido lugar a uma brisa suave e o céu, sem nuvens, parecia feito de veludo escuro cravejado de estrelas. Já era tarde e eu havia terminado as tarefas do dia. Antes de dormir, fui ao curral conferir os animais. Foi então que notei a ausência de Estrela, uma égua baia que nunca se afastava muito de casa. A princípio, achei que ela pudesse estar escondida em algum canto, mas a escuridão no curral vazio me dizia o contrário. Decidi que precisava procurá-la. Mesmo com o céu iluminado pela lua, algo naquela noite parecia errado, como se o silêncio fosse mais profundo do que o normal. Peguei minha lanterna e o facão, instrumentos indispensáveis por aqui, e parti sozinho em direção ao córrego. Eu ainda não sabia, mas aquela caminhada solitária mudaria tudo. Com a lanterna em uma mão e o facão na outra, segui pelo caminho de terra batida que levava ao córrego. Era uma trilha que eu conhecia desde menino, traçada por décadas de passos que conectavam a fazenda ao coração da mata. Mas naquela noite, parecia diferente. O ar estava pesado e até mesmo o som dos insetos parecia abafado, como se a natureza esperasse algo. Os primeiros metros foram tranquilos. A luz da lanterna iluminava o chão irregular, onde as pedras e raízes criavam sombras estranhas. As árvores altas formavam um túnel natural, e a luz da lua mal conseguia atravessar as copas. O vento balançava os galhos e o farfalhar das folhas criava um som que ecoava na escuridão. A cada passo, meu desconforto aumentava. Não era o cansaço, nem o medo de encontrar algum animal selvagem. Era algo mais sutil, como uma sensação de que os olhos da mata estavam sobre mim. Cheguei a parar por um instante, girando a lanterna ao redor, mas só encontrei sombras imóveis e o brilho ocasional de um par de olhos distantes, provavelmente de algum bicho curioso. Continuei andando, repetindo para mim mesmo que era apenas minha imaginação. O caminho era familiar, mas os sons pareciam mais altos, mais próximos. Uma coruja cantou de repente, o som cortando o silêncio como uma faca. E eu quase dei um salto. Eu sabia que não estava sozinho. Não havia explicação para o que eu sentia. Mas a ideia de voltar sem encontrar Estrela era impensável. Apertei o cabo do facão e continuei avançando. A mata, que antes era minha amiga, agora parecia me observar em silêncio, aguardando o próximo movimento. Quando alcancei a margem do córrego, o som da água correndo suavemente trouxe um alívio momentâneo. A luz da lanterna revelou o brilho das pedras molhadas, e por um instante pensei ter chegado ao fim da minha busca. Porém, o silêncio ao redor parecia mais opressor ali, como se a mata segurasse a respiração. Foi então que ouvi os passos. Não eram os meus, disso eu tinha certeza. Eram leves, mas firmes, quebrando galhos secos e esmagando folhas ao longe.
Virei a lanterna para o som, mas a luz só encontrou árvores e arbustos. Meu coração batia forte e minha mão apertava o cabo do facão como se fosse meu único escudo. Chamei por Estrela, minha voz soando estranhamente baixa na vastidão da mata. Nenhuma resposta, nenhum relincho, apenas o som de algo se movendo rápido, mudando de direção, como se quisesse ficar fora do meu alcance. De repente, eu o vi, não mais que um instante, mas o suficiente para me gelar até os ossos. Era alto, encurvado, com braços que pareciam longos demais para o corpo. Seus movimentos não eram de um animal conhecido, nem de um homem. Era como se pertencesse a outro mundo. Pisquei, e o vulto desapareceu entre as árvores. Permaneci ali, imóvel, com os olhos fixos na escuridão. Chamei por Estrela novamente, mas a mata respondeu apenas com seu silêncio inquietante. A luz da lanterna dançava no chão úmido enquanto eu tentava recuperar o fôlego. Foi então que notei algo estranho nas margens do córrego. No solo macio, havia marcas que não pareciam normais. Entre as pegadas que eu sabia serem de Estrela, vi outras que me deixaram confuso. Eram grandes, maiores do que qualquer pegada humana, e tinham um formato estranho, como se dedos longos e finos tivessem afundado na terra. Segui o rastro com os olhos, percebendo que ele se misturava ao caminho que a égua parecia ter feito, como se algo a estivesse guiando ou perseguindo. Enquanto analisava as marcas, um cheiro forte e desagradável tomou conta do ar. Algo que me lembrou carniça, mas com um tom acre que fazia o estômago revirar. Olhei ao redor, tentando localizar a origem, mas só vi galhos quebrados e folhas caídas. Tudo indicava que algo grande tinha passado por ali. A sensação de ser observado, que antes era um sussurro, agora era quase uma certeza. Era como se olhos invisíveis estivessem grudados em mim, acompanhando cada movimento. Foi então que ouvi os murmúrios. Não eram vozes claras, mas sons baixos, indistintos, vindo da mata adiante. Minha mão apertou o facão e, por um momento, pensei em recuar. Mas algo dentro de mim me forçava a continuar, a descobrir o que estava escondido na escuridão da mata. Segui as marcas no chão, tentando ignorar o frio que parecia subir pelas pernas, apesar do calor da noite. A lanterna tremia ligeiramente na minha mão, mas continuei, guiado por algo que nem eu sabia explicar. Foi então que o vi novamente, mais próximo desta vez. O vulto surgiu entre as árvores, movendo-se como uma sombra viva, rápida e silenciosa. Não era como antes, um vislumbre fugaz. Agora estava ali, a poucos metros de mim, como se esperasse que eu o visse. Seu corpo alto e encurvado parecia quase se fundir com a escuridão. Mas a luz da lanterna revelou detalhes que meu cérebro lutava para entender. Braços longos demais, pernas finas e uma cabeça inclinada de forma anormal. Ergui o facão e gritei, mais para espantar meu próprio medo do que para intimidá-lo. Apontei a lanterna diretamente para ele, mas a criatura moveu-se com uma velocidade que parecia impossível, desviando da luz como se esta fosse uma ameaça real. Em poucos segundos, já estava em outro ponto, sempre me observando, sempre fora de alcance. Foi quando ouvi o som que reconheci imediatamente. O relinchar abafado de Estrela. Olhei na direção do som e vi, para meu espanto, o vulto se movendo ao lado da égua, como se a estivesse conduzindo. A luz da lanterna capturou a cena por um instante antes que ambos desaparecessem entre as árvores mais densas. O pavor tomou conta de mim, mas algo mais forte,
Talvez a obrigação de proteger o animal ou o puro desespero me fez segui-los. Não sabia o que encontraria adiante, mas já estava muito longe para voltar. A trilha parecia interminável, mas finalmente alcancei uma clareira. A luz da lua caía como um holofote sobre o espaço aberto, revelando uma cena que parecia saída de um pesadelo. Estrela estava ali, imóvel, com a cabeça baixa e os olhos vidrados, como se estivesse em transe. Ao redor dela, pedras grandes formavam um círculo irregular. Cada uma estava marcada com símbolos que eu não conseguia reconhecer, entalhados com uma precisão perturbadora. As marcas pareciam brilhar fracamente sob a luz da lua, como se fossem vivas. O ar estava pesado, carregado com algo que eu só poderia descrever como uma presença antiga e opressora. E então o vi novamente. O vulto estava no centro da clareira, parcialmente iluminado pela lua. Agora, com mais detalhes visíveis, parecia algo entre um homem e uma sombra. Sua pele era pálida e translúcida, quase como se não pertencesse a este mundo. Os braços longos demais balançavam de maneira antinatural e sua cabeça se movia lentamente, como se inspecionasse a cena ao redor. Tudo em mim dizia para correr, mas algo me manteve ali, paralisado. A clareira, os símbolos, o vulto, tudo parecia conectado a algo maior, algo muito mais antigo que as histórias que eu ouvia ao redor das fogueiras. Era como se a mata tivesse um guardião e eu havia invadido seu domínio. A criatura virou-se para mim e senti o peso de seu olhar, mesmo que seus olhos fossem apenas sombras. O vulto permaneceu imóvel por um instante que pareceu uma eternidade. Então, sem aviso, começou a se desfazer na penumbra, como fumaça sendo soprada pelo vento. A clareira ficou vazia, exceto pelo som suave do córrego ao longe e pela presença silenciosa de Estrela, que de repente ergueu a cabeça como se tivesse acordado de um sonho. Aproximei-me dela devagar, ainda com o facão em uma mão e a lanterna na outra. Seus olhos pareciam normais novamente, mas havia algo no brilho deles que eu não reconhecia. Murmurei palavras tranquilizadoras enquanto soltava o nó de sua corda presa a uma das pedras. Não olhei para os símbolos entalhados novamente. Sentia que não devia. O caminho de volta para a fazenda foi longo e silencioso. A mata, agora familiar, parecia mais sombria do que nunca. A cada som ou movimento entre as árvores, eu me virava, certo de que algo me seguia. Mas, ao apontar a lanterna, não encontrava nada além de sombras. Quando finalmente alcancei o curral e deixei Estrela segura, olhei uma última vez para a mata. Decidi que nunca mais me aventuraria sozinho naquela escuridão. Mas mesmo dentro de casa, o peso daquela noite permaneceu comigo. A clareira, os símbolos e o vulto não eram apenas parte da mata, eram parte de algo maior, algo que eu jamais entenderia. Meu nome é Joaquim Cardoso, mas por aqui no vilarejo, todos me chamam de Quinzinho. Moro em uma pequena comunidade no interior de Goiás, mais precisamente entre as serras e cachoeiras de Cavalcante. Um lugar que, ao mesmo tempo, é bonito e ameaçador, com suas montanhas altas que parecem engolir o horizonte. Aqui, a vida é simples. Eu sou tropeiro, ou melhor, fui. Por anos, transportei cargas para os moradores de vilarejos distantes, levando mercadorias ou trazendo o que precisava ser levado. Mas esse trabalho, apesar de duro, tem seu charme, especialmente para alguém como eu, que aprendeu a apreciar o silêncio das trilhas e o som dos cascos dos animais.
A cada viagem, a solidão se tornava minha única companhia. O tempo passava devagar ali nas serras, entre os rios e a vegetação densa. Mas, se tem uma coisa que eu aprendi desde cedo, foi a ouvir as histórias. Lendas que passavam de boca em boca sobre a região. Fui criado ouvindo falar de espíritos, almas perdidas e assombrações. A mais temida de todas, que me marcou especialmente, era a história da velha capela abandonada que ficava no meio do caminho. Dizem que, quando a lua cheia iluminava as pedras ao redor, era possível ouvir rezas sussurradas por aqueles que ali morreram. O medo da capela era compartilhado por muitos, mas, ao mesmo tempo, ninguém sabia ao certo o que acontecia ali. Era a noite de um inverno rigoroso em 1980 e eu estava me preparando para mais uma jornada. Atravessar as trilhas da serra naquela época não era tarefa fácil. O céu estava carregado com nuvens escuras que pareciam se fechar sobre minha cabeça. Peguei as rédeas do meu cavalo, ajeitei a carga e, com um suspiro, comecei a caminhada. O ar frio cortava minha face e a escuridão à minha volta parecia mais profunda do que o habitual. Sabia que, mais adiante, a velha capela me aguardava, mas, como sempre, a necessidade de atravessar a serra me empurrava para o desconhecido. E ali, no silêncio da noite, a dúvida e a curiosidade misturavam-se dentro de mim. A noite se arrastava com uma quietude incomum. A trilha à minha frente, já conhecida de tantas viagens, parecia se alongar mais do que o habitual. O céu estava sem estrelas, uma névoa espessa encobrindo a paisagem, e o som dos cascos de meu cavalo era o único que rompia o silêncio absoluto. Cada passo parecia ecoar por todo o vale, como se a montanha e as árvores ao redor esperassem alguma coisa. Não havia vento forte, mas o ar estava pesado, uma sensação opressiva que aumentava a cada metro percorrido. A escuridão parecia se aprofundar à medida que o tempo avançava. O farfalhar das folhas das árvores se tornou mais intenso, como se algo ou alguém estivesse se movendo nas sombras. Mas tudo o que eu via eram as formas distorcidas das árvores que se erguiam ao meu redor. A sensação de que algo me observava se intensificava, mas eu não sabia dizer se era minha mente começando a se perder no isolamento ou se realmente havia algo ali. A cada curva na estrada, as histórias que ouvi durante minha vida começaram a surgir em minha mente, como ecos distantes. A velha capela, o lugar de todas as lendas. Dizem que ali não é seguro, alguém me disse uma vez. Mas seriam essas apenas histórias inventadas para assustar os mais novos? Meus pensamentos foram interrompidos quando, ao virar uma curva, avistei algo à frente. A capela. Lá estava ela, isolada e mal iluminada pela luz fraca da lua, com uma aparência decadente e estranha. Algo nela me fez parar. Ela parecia aguardar, como se estivesse pronta para engolir quem ousasse se aproximar. A capela, com sua silhueta sombria, parecia ainda mais aterradora à medida que me aproximava. Era uma construção antiga, feita de pedras que já haviam sido consumidas pelo tempo e pelas intempéries. As portas de madeira estavam danificadas, com partes quebradas, e a pintura descascada, deixando a madeira nua e gasta à vista. As janelas estavam cobertas por grossas camadas de poeira e teias de aranha, como se ninguém tivesse se atrevido a entrar ali em décadas. O lugar parecia ser um vestígio esquecido, uma relíquia de um tempo distante. O vento começava a aumentar e as nuvens se aglomeravam no céu, prometendo uma tempestade forte
Eu não tinha escolha. A noite estava fria e a chuva logo chegaria. Decidi então buscar abrigo na capela, esperando que o interior fosse ao menos um pouco mais seguro do que o espaço aberto e ameaçador da trilha. Ao empurrar a porta, um rangido profundo cortou o silêncio e uma onda de ar frio me envolveu. A atmosfera dentro da capela era ainda mais densa. O cheiro de mofo e umidade parecia impregnar o ambiente. O interior estava imerso em uma penumbra, com poucas aberturas para a luz. As velas, uma vez acesas, estavam apagadas, sua cera derretida formando figuras estranhas no chão. Comecei a andar lentamente pelo espaço, meus passos ecoando nas paredes de pedra. O desconforto aumentava conforme eu avançava. Havia algo ali, algo que não me parecia certo. Então, os sons começaram. Passos suaves, arranhões arrastados nas paredes e, pior ainda, sussurros distantes, como se alguém estivesse me observando, esperando. A sensação de estar sendo vigiado se intensificou a cada segundo. Algo ou alguém estava ali comigo, mas o quê? O desconforto só aumentava dentro da capela. Cada passo que eu dava parecia ecoar mais alto do que o anterior, como se o próprio lugar estivesse vivo, reagindo à minha presença. Tentei me acalmar, respirando fundo, mas os sons ao meu redor não cessavam. Ao contrário, se intensificavam. Passos suaves, sussurros indistintos. E agora, uma respiração pesada. Não era minha, não era do cavalo. Era algo que estava ali comigo. O ar ficou ainda mais denso, como se a própria capela estivesse me sufocando. Eu me virei, sentindo a necessidade urgente de deixar aquele lugar, mas então vi algo que fez meu coração disparar. Uma sombra escura, uma forma indistinta, passou rapidamente pela porta. Ela se moveu tão rápido que mal tive tempo de processar o que estava vendo. Mas, ao olhar mais uma vez, a sombra estava lá, parada, observando-me. Era como se a escuridão tivesse tomado forma. Não podia definir o que era, mas sabia de alguma forma que não estava sozinho. Tentei fugir. Corri até a porta, mas ela se trancou sozinha com um estalo seco. O som da madeira batendo contra a moldura soou como uma sentença de morte. Tentei empurrá-la, mas não cedia. O pânico tomou conta de mim, e o ar parecia ficar mais pesado a cada segundo que passava. Foi então que comecei a ver imagens distorcidas, como se o tempo tivesse se desenrolado diante de meus olhos. Pessoas antigas, vestidas com roupas simples, algumas chorando, outras com rostos contorcidos de agonia. A capela parecia estar revelando o passado, mostrando cenas de dor e sofrimento. O vulto se aproximou de mim, seus olhos penetrantes fixos nos meus. Ele sussurrou algo, palavras incompreensíveis que me fizeram gelar até os ossos. Mas de alguma forma, eu sabia que aquilo não era uma advertência. Era uma ameaça. O desespero tomava conta de mim. Eu precisava sair da capela, mas ao olhar para as portas, vi que estavam fechadas. O ar dentro do lugar estava cada vez mais pesado, e uma sensação de aprisionamento me envolvia. Meus pés me guiavam para dentro da capela, como se algo me arrastasse para o centro do mistério. O chão de pedra estava frio, e as paredes, gastas pelo tempo, pareciam me observar. O único som era a minha respiração ofegante e os sussurros ainda ecoando nas sombras. Foi então que, entre as paredes em ruínas, algo chamou minha atenção. Um altar antigo, coberto de poeira e com símbolos desgastados. Ao seu lado, um livro velho estava jogado no chão, suas páginas amareladas e frágeis.
O instinto me impulsionou a pegar o livro, e quando o abri, um cheiro pungente de mofo e envelhecimento subiu para minhas narinas. As palavras escritas ali pareciam ter sido feitas com tinta que se desvanecia. Com dificuldade comecei a ler. O livro falava de uma história terrível, sobre como aquela capela fora construída sobre um cemitério antigo, onde, em tempos passados, se realizavam rituais para apaziguar espíritos inquietos. Mas algo deu errado. Um ritual falho, destinado a acalmar os mortos, acabou causando uma tragédia. E os mortos, ao invés de encontrar descanso, ficaram presos naquele lugar. A capela foi amaldiçoada, e os espíritos, em sua agonia, continuaram ali, aguardando algo ou alguém para libertá-los. As palavras do livro falavam de uma força misteriosa que mantinha os espíritos aprisionados. E eu comecei a perceber que, de alguma forma, eu era o alvo dessa força. De repente, um arrepio percorreu minha espinha. A sombra que havia me atormentado desde a minha chegada voltou. Agora, ela não era mais uma figura indistinta. Estava mais forte, mais definida, e dessa vez tinha uma forma humana. Seus olhos penetrantes fixaram-se nos meus, e a sensação de ser observado se intensificou, como se ela soubesse que eu era a chave para o que acontecia ali. O medo se misturava com a compreensão. Eu era o escolhido, o próximo a ser consumido pelo mistério daquela capela. A sombra agora estava diante de mim, não mais um vulto indistinto, mas uma presença concreta, uma figura humana, mas distorcida, como se o próprio tempo tivesse deformado sua forma. Seus olhos penetrantes me fixaram, e eu soube, sem sombra de dúvida, que não havia escapatória. Uma voz sussurrou, baixa e carregada de um mal que eu mal podia compreender. Você não deveria ter vindo aqui, ela disse, e sua voz parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo, como um eco sombrio. Esta capela é minha prisão, e agora você também é meu prisioneiro. O ar dentro da capela se tornava irrespirável. A temperatura despencava, e um calafrio tomou conta do meu corpo. Eu podia sentir a pressão daquela entidade sobre mim, como se fosse uma força invisível que apertava meu peito e dificultava minha respiração. Minha mente estava turvada, como se uma névoa escura estivesse se espalhando dentro de mim. A entidade se aproximava e o medo me paralisava. Mas então lembrei-me do livro, as palavras nele, os rituais, os gestos de proteção. Eu tentei forçar minha mente a lembrar, minha visão turvada pela presença do espírito. Com um esforço desesperado, peguei o livro novamente e, com as mãos trêmulas, tentei recriar o gesto simbólico que estava descrito nas páginas. Mas a sombra se enfureceu e uma onda de energia fria me derrubou ao chão. A sensação de desespero me dominou, como se eu fosse sucumbir àquela força maligna. Foi quando o som de um estalo profundo cortou a tensão, como se algo velho e quebrado tivesse cedido. A porta da capela. Eu me arrastei até ela, o medo me empurrando para frente, ainda sendo puxado pela força invisível da entidade. Mas a porta se abriu com um rangido, dando-me uma única chance de fuga. Eu não sabia por quanto tempo conseguiria escapar, mas naquele momento era tudo o que eu precisava. Com um esforço desesperado, consegui empurrar a porta da capela. O ar que se libertou dela era gelado, como se a própria terra se rebelasse contra minha fuga. Era como se a entidade, em um último suspiro de fúria, tivesse me permitido sair, mas de uma maneira que me deixasse marcado para sempre. A porta se fechou atrás de mim com um estrondo, mas não havia mais tempo para olhar para trás.
O medo me impulsionava a correr, e eu corri pela noite, sem parar, sentindo aquela presença como se algo me seguisse, me observasse de longe, implacável e silenciosa. Quando finalmente cheguei à minha comunidade, o alívio deveria ter tomado conta de mim, mas em vez disso, um vazio profundo me preencheu. Eu tentei contar o que havia acontecido na capela, a sombra, os sussurros, a maldição. Mas ninguém acreditou em mim. O silêncio tomou conta do vilarejo, e por mais que eu tentasse explicar, a incredulidade das pessoas se tornou ainda mais angustiante. O que restava era apenas o medo, uma sensação de que, de alguma forma, a presença da capela ainda estava em mim, como uma sombra indesejada. Eu tentei seguir em frente, mas a lembrança daquilo que vivi não me deixava em paz. Sabia, em algum lugar dentro de mim, que a capela não me havia libertado por completo. A maldição continuava lá, e um dia ela exigiria mais. Eu sentia que minha história não tinha acabado. O mistério da capela permaneceria em aberto, e mais cedo ou mais tarde eu teria que voltar. Algo me dizia que o perigo ainda não havia passado, e que a verdade sobre aquele lugar jamais seria completamente revelada. Chegamos a Goiânia no inverno de 1987, uma cidade que eu conhecia bem, mas ainda assim parecia diferente para mim, com seu clima seco e seu sol forte. Meu marido e eu estávamos animados com a ideia de recomeçar, de viver em uma casa antiga que, ao contrário de outras, parecia ter algo de especial. Ela ficava em um bairro tranquilo, com ruas de paralelepípedo, onde as casas de arquitetura simples eram cercadas por grandes árvores que já haviam presenciado muitas estações passarem. A casa em si era de um estilo que eu já conhecia, com paredes altas e portas de madeira maciça que rangiam com o vento, o piso de tábuas de pinho, o grande salão no centro e o cheiro de madeira envelhecida eram quase uma presença constante. Nunca pude evitar a sensação de que algo se movia nas sombras, nas esquinas mais escuras da casa, mas isso era algo que apenas se insinuava, sem que eu pudesse dar um nome ou forma ao sentimento. Nos primeiros dias, nada demais aconteceu. Arrumamos tudo com calma, e a casa parecia nos aceitar de bom grado. No entanto, havia algo que eu não conseguia ignorar: o silêncio. Não era o silêncio normal, aquele que acompanha o fim do dia ou a ausência de sons. Era um silêncio denso, como se a própria casa estivesse esperando por algo. Eu me sentia observada, mas ninguém estava por perto. E então, pequenas coisas começaram a desaparecer. Primeiro, um par de chaveiros que havia deixado em cima da mesa. Depois, uma toalha. E mais tarde, um retrato antigo que eu tinha colocado na estante. Mas ninguém sabia onde estavam. A princípio, eu tentei acreditar que fosse coisa da minha cabeça. Talvez tivesse deixado os objetos em outro lugar sem perceber. Porém, o silêncio. Aquele silêncio parecia me observar, como se ele próprio estivesse esperando. Os dias passavam lentamente na nova casa, mas algo começava a incomodar. Primeiro foi um pequeno relógio de parede que desapareceu sem deixar vestígios. Eu havia-o colocado na sala de estar, logo ao lado da janela. Não havia como ter se movido sozinho, mas não encontrei nem sinal de que o tivesse tocado. Achei estranho, mas não dei muita atenção. Talvez o vento tivesse o derrubado e o levado para outro canto da casa. Naquela época, minha mente buscava explicações racionais, ainda que o coração me dissesse que algo não estava certo. No entanto,
O desaparecimento de outros objetos fez minha inquietação aumentar. Uma chave antiga que meu marido sempre deixava em cima da mesa desapareceu de manhã e não estava em nenhum outro lugar. Em seguida, foi uma foto nossa, que eu tinha colocado com carinho na estante, logo ao lado do retrato da minha mãe. Também sumiu sem explicação. Fui até a biblioteca e a sala de jantar, revirei cada canto da casa, mas nada. Como seria possível? Nenhuma janela aberta, nenhuma porta violada. E ainda assim, os objetos iam sumindo. Meu marido tentou me acalmar, dizendo que eu devia estar esquecendo onde os deixava, mas eu sabia que não era isso. Ele, que nunca acreditou em histórias de assombração ou coisa parecida, só dizia que a casa precisava de um tempo para se ajustar à nossa presença. Mas, em meu íntimo, eu sentia que algo mais estava acontecendo. Certa noite, eu estava sozinha na sala quando ouvi o som de passos no andar de cima. Meu corpo gelou. Lentamente levantei-me e subi as escadas. Mas ao chegar no topo, tudo estava em silêncio. Nenhuma porta aberta, nenhum som. A casa parecia congelada. Eu não sabia mais o que pensar, mas sentia que algo estava observando, aguardando. O silêncio da noite nunca foi tão pesado. Cada som parecia amplificado na quietude da casa. À medida que a escuridão se aprofundava, os barulhos começaram. Primeiro, um leve estalo vindo do andar de cima, como se um móvel estivesse sendo arrastado. Meus olhos se abriram na penumbra e o coração bateu mais rápido. Tentei ignorar, me convencendo de que era apenas a casa se ajustando, mas o som voltou. Desta vez, mais forte, mais claro. Levantei-me da cama e caminhei em direção à escada. A casa estava fria e o cheiro de madeira velha era mais intenso. O barulho parecia vir do corredor do andar de cima, como se alguém estivesse andando, mas não via ninguém. Subi devagar, cada passo ecoando no piso de madeira, e ao chegar no topo, tudo estava em silêncio novamente. Tentei voltar a dormir, mas o desconforto era demais. A cada estalo, meu corpo se encolhia, esperando por mais. Às vezes, parecia ouvir risos distantes, quase inaudíveis, como se alguém estivesse se divertindo, brincando com o meu medo. Mas, quando olhava ao redor, a casa estava vazia, deserta. Meu marido, sempre cético, estava tranquilo, adormecido, como se nada estivesse acontecendo. Ele sempre dizia que eu exagerava, que meu medo era fruto da imaginação. Mas eu sabia que não era. Eu começava a questionar minha sanidade, me perguntando se minha mente estava começando a ceder ou se a casa realmente estava tentando se comunicar comigo. Algo estava ali, mas não podia ver. O medo e a dúvida começaram a corroer minha tranquilidade, e eu sabia que não conseguiria ignorar os sons por muito mais tempo. Foi em uma manhã calma, quando o sol ainda não havia se mostrado com toda a sua força, que encontrei algo que mudaria tudo. Eu estava na biblioteca, revirando algumas caixas antigas que haviam sido deixadas pela dona anterior. Uma das prateleiras estava coberta por uma camada espessa de poeira, e ao mover um dos livros mais pesados, algo caiu no chão com um leve baque. Era um diário, encadernado em couro envelhecido e fechado por uma fita que, ao toque, parecia quase quebrar. A princípio, não dei muita atenção, mas algo me impulsionou a abrir. As páginas estavam amareladas pelo tempo, e as palavras escritas à mão com uma caligrafia elegante eram de uma mulher que, ao que parecia, havia vivido ali há várias décadas. Ela se chamava Teresa, e logo no início do diário,
Ela descrevia a casa com uma admiração e reverência quase exageradas. Mas conforme as páginas se desenrolavam, as palavras se tornaram mais desesperadas. Teresa falava sobre a presença estranha que parecia habitar o lugar, algo que a vigiava e lhe roubava pequenos objetos. Um lenço, uma carta, até um anel. Ela mencionava que, por mais que tentasse, nunca conseguia encontrar explicação, pois não havia sinais de que alguém entrasse na casa. As noites eram insuportáveis para ela, pois, segundo o diário, a presença se manifestava de várias maneiras: sussurros, risos abafados e, o pior, um som de passos no andar de cima. Eu lia aquelas palavras com o estômago apertado. A descrição que Teresa fazia do medo e da incerteza parecia um espelho do que eu estava vivendo. Cada frase parecia ressoar em minha mente, como se o passado e o presente estivessem se entrelaçando de alguma maneira. Uma sensação incômoda tomou conta de mim e decidi investigar mais sobre a história daquela casa. Algo me dizia que as respostas estavam ali, entre as páginas daquele diário esquecido. Com o diário de Teresa em mãos, decidi ir além. Passei horas vasculhando os registros antigos da casa, que estavam guardados em um baú escondido na velha despensa. Encontrei papéis, fotos e documentos que revelavam detalhes perturbadores sobre os antigos moradores. A casa, ao que parecia, tinha uma história de dor e tragédia que eu nunca imaginei. O proprietário anterior, um homem chamado Álvaro, havia sido assassinado ali, brutalmente, em uma noite de chuva torrencial. Sua esposa, Maria, que morava com ele, desapareceu logo depois, e não se soube mais dela. Mas o mistério não parava por aí. As páginas seguintes mostravam uma série de suicídios que se seguiram, envolvendo outras pessoas que viveram na casa. Uma após a outra, elas encontravam um fim trágico, muitas delas deixando cartas em que mencionavam o peso de uma presença, algo que as perseguia incessantemente. Os registros diziam que algo se apoderava da casa, como se ela tivesse vida própria, absorvendo a dor de seus moradores, alimentando-se de suas angústias e desesperos. Eu não conseguia mais negar. A presença que eu sentia, os barulhos, os objetos desaparecendo, tudo fazia sentido agora. A casa não estava apenas viva, ela era amaldiçoada. Uma força sombria e vingativa estava ali, esperando para se alimentar de mais sofrimento. As peças começaram a se encaixar de maneira aterradora. Eu sabia que precisava encontrar uma forma de quebrar essa maldição. Mas como? A dúvida me corroía, mas a necessidade de pôr fim a tudo isso era maior. Com a revelação do passado ainda fresca em minha mente, não pude mais suportar. A casa, que antes parecia apenas estranha, agora me aterrorizava de uma forma que não sabia como enfrentar. Sabia que precisava pôr fim àquilo, à presença que me vigiava, aos sons que me assombravam e aos objetos que desapareciam. O diário de Teresa falava de uma cerimônia, algo que poderia quebrar a maldição que pairava sobre a casa. Eu não sabia se conseguiria, mas não tinha outra escolha. Na noite seguinte, preparei tudo o que o diário sugeria: velas negras, incenso de sândalo e palavras que soavam como uma língua perdida, carregadas de um poder que não compreendia completamente. Comecei a recitar as frases em voz baixa, concentrada, tentando me lembrar de cada detalhe. Mas assim que a última palavra deixou meus lábios, os barulhos começaram novamente. O som dos móveis arrastando-se, risos distantes, o som de passos pesados que ecoavam pelo andar de cima.
As portas se abriram e fecharam violentamente, como se a casa estivesse reagindo à minha ousadia. Eu não podia parar. O chão tremeu e senti como se a casa estivesse se desmoronando ao meu redor. A pressão sobre meu peito aumentava a cada segundo, e uma força invisível tentou controlar meus movimentos, puxando-me para trás, como se quisesse me forçar a desistir. Mas eu continuei, minha voz se tornando mais firme, recitando as palavras que, segundo o diário, poderiam libertar a casa da presença que a amaldiçoava. De repente, uma sombra se materializou à minha frente. Uma figura indistinta, mas com uma presença tão densa que parecia sufocar a própria luz. Eu queria gritar, mas a boca estava seca. A presença avançou em minha direção, mas ao recitar as últimas palavras ela começou a recuar. O silêncio caiu abruptamente e a casa, como se finalmente respirasse aliviada, se aquietou. Mas algo dentro de mim sabia que o perigo não havia acabado. A sensação de ameaça persistia, como se o mal ainda estivesse à espreita, esperando o momento certo para voltar. Eu sentia que aquela batalha não era o fim, mas apenas o começo de algo ainda mais sombrio. Na manhã seguinte, quando acordei, havia algo diferente no ar. A casa estava quieta. O silêncio era absoluto, como se ela finalmente tivesse exalado todo o seu sofrimento e descansado. Não havia mais os barulhos de passos, nem as portas que se batiam sozinhas. Nenhum objeto havia desaparecido. O peso que me sufocava parecia ter sido retirado, como se a casa tivesse aliviado sua carga sombria. Sentei-me na beira da cama, ouvindo o som da minha respiração. Era um silêncio tão profundo que parecia vazar pelas paredes, preenchendo cada canto da casa. Durante algum tempo, eu fiquei ali, atenta, esperando que algo acontecesse, mas nada veio. O que antes parecia um lugar vivo, com suas próprias vontades, agora estava imóvel. Entretanto, à medida que o dia passava, algo persistia. Não havia mais barulhos, mas a sensação de estar sendo observada não desapareceu. Eu sabia que a casa ainda estava ali, com seus segredos nas sombras. Uma sensação fria percorreu minha espinha, como se algo ainda estivesse me observando, esperando o momento certo para se revelar novamente. O mistério que envolvia aquele lugar nunca se foi de verdade. Ele permanecia, enterrado nas paredes e no ar espesso que agora envolvia a casa. Senti uma paz momentânea, mas ao mesmo tempo algo mais profundo, um arrepio que me dizia que a casa jamais me deixaria completamente livre. Ela continuaria sempre a guardar seus mistérios nas sombras. O silêncio era absoluto, mas eu sabia, no fundo, que tudo não tinha terminado. Algum segredo ainda permanecia, aguardando o momento certo para emergir.